Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, o versículo de número 3, onde está escrito assim: Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Aqui está um conselho que Paulo estava dando a Timóteo, no sentido de encorajá-lo e animá-lo e despertar nele o cuidado necessário com relação à verdadeira doutrina, à sã doutrina, a palavra de Deus, pura, fiel, verdadeira, sem mistura, sem acrescentar, sem diminuir, sem manipular. Este era o conselho de Paulo para Timóteo, que ele se ocupasse com a palavra de Deus e que ele a pregasse, fosse o tempo favorável ou não, ele não deveria deixar de pregar em momento nenhum, mas pregar aquela palavra segura, firme, fiel, verdadeira, viva, poderosa, ou seja, a palavra de Deus. Nada além da palavra de Deus. Também nada aquém da palavra de Deus. Unicamente, ele deveria estar comprometido com a palavra de Deus. Quando homens e mulheres salvos por Cristo Jesus são comprometidos com a sua palavra, a palavra de Deus, eles não se deixam levar por entretenimentos, por desvios, por atalhos, por novidades. Nada disso move o coração de quem está fundamentado na palavra de Deus. Então, porque a palavra de Deus, ela estabelece como um princípio. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Em função da palavra de Deus, nós vivemos, nós cremos em Deus, nós o adoramos, nós o servimos, nós temos comunhão com Ele. Tudo isto são resultados do nosso relacionamento com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela sempre vai trazer ensinamentos sadios, ensinamentos puros, que vão nos modelar de acordo com o propósito e a vontade de Deus para a nossa vida. Então, quando nós entendermos esta situação de que nós não devemos e não podemos, em momento algum, abrir mão da palavra de Deus, porque a nossa vida espiritual, ela corre um sério perigo quando nós abrimos mão da palavra de Deus e nos deixamos levar por outras situações, por outros atrativos que se apresentam, procurando encher o nosso coração, alegrar o nosso corpo e, no entanto, à medida em que isso está sendo feito, a palavra de Deus está sendo roubada do nosso coração. Então nós temos que ter um cuidado muito grande com a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com a palavra de Deus. Porque à luz do que a palavra de Deus ensina, isto vai gerar em nós uma sã doutrina. Quer dizer, doutrina é ensinamento, é instrução. Então, uma doutrina sã, sadia, não doentia, nem humana e nem diabólica, mas uma doutrina, um ensino de Deus para a nossa vida. Quando nós nos deixamos ensinar e instruir pela palavra de Deus, nós estamos num caminho seguro. Nós estamos alimentados com a palavra de Deus e nada pode demovê-la do nosso coração. O escritor aos Hebreus disse: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes,
penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus chega na nossa vida aonde nada mais pode chegar, aonde o nosso pensamento não chega, aonde o psicólogo não chega, o psiquiatra não chega, o psicoterapeuta não chega, o pastor não chega, mas a palavra de Deus chega. É aonde está a divisão entre a alma e o espírito, as juntas e medulas. E a palavra de Deus tem o discernimento fiel e verdadeiro do que acontece ali no nosso interior, entre a alma e o espírito, entre as juntas e as medulas. E ela traz para nós aquilo que ela encontra lá no nosso interior. Então ela é apta para discernir. Então, quando a palavra de Deus discerne o que é que move o nosso interior, o centro da nossa vida, então ela vai trazer ao nosso coração e à nossa mente, e à luz do que diz a palavra de Deus, nós vamos nos firmar nela para que a nossa vida e os nossos caminhos sejam dirigidos de tal forma que nós possamos observar e obedecer o que nos instrui a palavra de Deus. Nós devemos ser homens e mulheres de um único livro, a Escritura Sagrada. Não queremos dizer que desprezamos livros, mas o único livro que tem o poder de formar, de transformar, de tirar de nós aquilo que não está de acordo e estabelecer em nós aquilo que é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. E por que isto? Porque a palavra é viva. Não é uma palavra morta que entra pelo ouvido e cai no esquecimento. Não, a palavra de Deus é viva. Jesus disse, as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Então, as palavras de Deus vão trazer para nós um bom ensino, uma boa doutrina, uma boa orientação de Deus para a nossa vida. Porém, uma preocupação tomou conta do coração de Paulo já nos seus dias. Ele dizendo o seguinte, quando ele aconselhou a Timóteo, dizendo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que você, Timóteo, pregue a palavra de Deus, iste a tempo, fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, ensino. Um crente sem doutrina é um crente fracassado. Ele não tem princípios na sua vida. O crente fiel e verdadeiro, ele se deixa dirigir pela sã doutrina, pela palavra de Deus, pelo ensinamento da palavra de Deus. É isso que nos mantém de pé e em união profunda e espiritual com Deus, o nosso Pai. Somente através da revelação da sua palavra. De outra forma, nós não temos como nos achegar a Deus. Com as nossas palavras, não. O comprometimento de Deus é com as palavras dele. Ele disse, eu velo sobre as minhas palavras para fazê-la cumprir. Então, o compromisso de Deus é com a sua palavra para cumpri-la. Então, para que a palavra de Deus se cumpra na minha vida, eu tenho que estar de forma adequada diante desta palavra de Deus para mim. E então, Paulo abriu os olhos de Timóteo, dizendo a ele o seguinte, porque virá tempo. Ele já tinha o discernimento, o que estava por acontecer no futuro bem próximo. Ele disse, virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, não suportarão ouvir a verdade de Deus. A verdade de Deus os incomoda, a verdade de Deus os inquieta, a verdade de Deus os apavora, a verdade de Deus os ameaça. Por quê?
porque eles não querem abrir mão da vida, do conforto, dos hábitos que já se levantaram nos seus corações para se adequar à sã doutrina, à palavra de Deus, e, portanto, eles então desprezam a palavra de Deus. E diz-nos, eles não sofrerão a sã doutrina, mas, observe, quando se tira uma coisa do lugar, tem-se a intenção de colocar outra. Sempre é assim. Não se vai tirar algo de um lugar simplesmente por tirar e deixar o lugar vago, não. Quando se tira uma coisa, já se tem outra para se colocar no lugar. E aqui o que acontece? Eles não sofrerão a sã doutrina. Por quê? Porque não querem se submeter à sã doutrina, à palavra de Deus, com lealdade, com temor, com fidelidade, com verdade, com pureza, com sinceridade. E, portanto, o que fazem? Tendo comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos. Quando começa a se falar a sã doutrina, parece que o ouvido fica coçando. E eles não conseguem ouvir a sã doutrina. E por terem comichão nos ouvidos, para não ouvir a palavra de Deus, a sã doutrina, o que é que eles fazem? Eles amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Eles trarão para si, se colocarão à disponibilidade desses doutores de concupiscência, desejos desordenados, descontrolados, diferente da sã doutrina. Então, por terem, não suportarem a sã doutrina, eles vão amontoar para si doutores, e conforme diz, conforme as suas próprias concupiscências, doutores que concordem com os seus erros, com os seus pecados, com as suas maledicências, com as suas infidelidades, com as suas imoralidades, tudo isto. Estas pessoas fugirão da sã doutrina, porque a sã doutrina combate e condena este tipo de comportamento. E os falsos doutores, eles, por serem falsos doutores, eles não usam a sã doutrina. Eles vão apoiar e confirmar e motivar aquelas pessoas a que elas vivam naquele estado de miséria, de pecado, de rebelião diante de Deus, mas dizendo-se servos de Deus. Servos mentirosos, falidos, infiéis, profanos, irreconciliáveis diante de Deus. Então, quando Paulo escreveu esta palavra, ele deixou bem claro, virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E o que é que farão esses doutores abalizados nas suas concupiscências, formados nestas práticas imorais e irreconhecíveis diante de Deus? Tem o intuito de encher o coração deles e a mente para desviar os ouvidos da verdade e que eles voltem às fábulas, aos entretenimentos, aos enganos, às mentiras, aos faz de conta. É isto que Paulo queria dizer-nos através deste texto. E nós olhamos hoje, no pleno século XXI, como esta palavra tem se tornado uma realidade. A maioria dos lugares que antes prezavam pela sã doutrina, hoje já abriram mão. Já não defendem, já não pregam, já não vivem mais a sã doutrina. Palavra de Deus para eles já não tem o mais valor que tinha antigamente. Hoje a palavra de Deus é simplesmente um amuleto, nada mais do que isso. Porque eles não estão preocupados nem interessados em ouvir a verdade e obedecê-la. Por quê? Porque
eles têm comichão nos seus ouvidos. A sua conduta, o seu comportamento não condiz com o que diz a palavra de Deus. E, portanto, eles a substituem por meras concupiscências e por fábulas que se criam para encher unicamente a mente, a cabeça das pessoas. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que estar firmados na sã doutrina. Quem se desvia da sã doutrina está se desviando do caminho do entendimento, do caminho da salvação, do caminho da libertação. E, portanto, está se colocando em dúvida. E a sua crença já não é pura. É uma crença manipulada, misturada, contaminada e corrompida. Mas a palavra de Deus nos adverte que nós devemos prezar pela sã doutrina, buscar, entender, compreendê-la, vivê-la e praticá-la de forma completa na nossa vida. Hoje, muitas das vezes, com muita facilidade, já se realizam nos arraiais evangélicos para prestar, entre aspas, um culto, que eles dizem que é um culto a Deus, e quando você vê há tanta coisa neste meio, de tudo ali acontece, menos a exposição e o valor fiel e verdadeiro para a sã doutrina. Palavra de Deus já não está tendo lugar, já não está tendo a vez em muitos lugares. Já não estão mais dando crédito à palavra de Deus. Não importa o que a palavra de Deus diga, importa o que eu sinta. Ora, desde quando nós somos dirigidos pelo que sentimos? Nós temos que ser dirigidos e guiados pela palavra de Deus. Se nos faltar a palavra de Deus, vai nos faltar a iluminação espiritual. E cegos espirituais não sabem por onde caminhar. Mas Paulo trouxe este conselho a Timóteo dizendo, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. Deus abençoe, irmão Luiz Félix. Então aqui nós encontramos, quando olhamos os nossos dias, a fraqueza, o estranhamento no meio deste povo que outrora era povo de convicções firmes e seguras, era povo que, para ele, a palavra de Deus era tudo na sua vida. Hoje, a palavra de Deus já não ocupa nenhum lugar mais. As outras coisas tomaram conta. E os responsáveis, muitas das vezes, ao invés de eles prezarem pela palavra de Deus, eles a desprezam e começam a trazer filosofia, ciência, psicologia, psicoterapia, entretenimento, brincadeira, história, genealogia, fábula, enganos, mentiras e jogar tudo isso diante do povo. Quando o mais fácil seria abrir a palavra de Deus e falar o que está na palavra de Deus e o que Deus espera de cada um de nós, que andemos à luz da sua palavra. Se nós nos desviarmos da palavra de Deus, nós estaremos eternamente perdidos. Não tem outro meio. Por isso, é muito sério. A pós-modernidade tem colocado muita gente no caminho estranho e perigoso. Então nós temos que voltar à primeira prática, voltar às primeiras obras, quando para nós a palavra de Deus era tudo que nós tínhamos e o nosso amor estava voltado para a palavra de Deus. Como o salmista, no Salmo 119 e o verso de número 97, o verso 97, ele diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu és o meu refúgio, o meu escudo, espero na tua palavra. Olha que coisa importante, a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples.
Vivifica-me segundo a tua palavra. Esperei na tua palavra. O meu coração temeu a tua palavra. Isto quando a palavra de Deus tem valor para a nossa vida, ela nos modela, ela nos corrige, ela nos aprimora, ela nos coloca diante da presença do Senhor nosso Deus. Então Paulo disse, virá tempo. Estamos vivendo esses tempos. Quantos lugares que há 10, 15, 20 anos atrás prezavam pela palavra de Deus, hoje já não tem mais este mesmo interesse. Já desprezaram. Estão como que no tempo dos reis que perderam a palavra de Deus dentro da casa de Deus. Dentro do templo, eles perderam a palavra. E como é que perderam? Por deixar de falar, de enfatizar, de ensinar, de mostrar o que diz a palavra de Deus. Existem cultos que começam e terminam sem a leitura de um único versículo da palavra de Deus. Infelizmente, são os dias em que estamos atravessando. Paulo já avisou sobre isso. Nos últimos, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Olha o que ele disse em 1 Timóteo, aqui no capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 6. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Versículo 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. 1 Timóteo 1 e 10. Para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Tito, no capítulo 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões, contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Isto por falta da sã doutrina. Tito, capítulo 1 e o versículo 9, está escrito assim: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tito 2 e 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Nós observamos 3 fundamentos de doutrina. Existem a doutrina de Deus, está na sua palavra. É a sã doutrina. Palavras santas, puras, fiéis e verdadeiras palavras do Senhor. Existe a doutrina dos homens, que são os preceitos criados pelos homens que não têm apoio na palavra de Deus. E existe a doutrina de demônios, homens e mulheres que se deixam ser usados pelo demônio para cometer tantas aberrações e induzir o povo, como Balaão induziu o povo de Israel a se prostituir. Hoje, prostituição parece que não é mais um pecado, não é uma aberração. Imoralidade, corrupção, infidelidade, tantas coisas que têm acontecido e as pessoas têm feito vistas grossas. Porém, a palavra de Deus diz, fala o que convém à sã doutrina. Virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina e, por terem comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que Deus nos ajude a não se curvar diante deste mundo mau e corrupto, em que homens
traidores da verdade, deixam-se alimentar por doutrinas de homens e de demônios e não têm prazer na sã doutrina, a palavra viva, pura e eficaz de Deus. Deus abençoe Casimiro Castilho. Então nós precisamos estar bem atento, porque a maioria já se tem desviado do bom caminho. Porém, a minoria que ainda permanece fiel, siga adiante, permaneça alimentando-se com a sã doutrina, com as boas palavras da fé, mantenha a convicção plena no Senhor nosso Deus, não se deixe levar por entretenimentos, tantas coisas. Em muitos lugares já fizeram de circo, já fizeram de encontro de namoros, já fizeram de disputa de jogos esportivos dentro dos lugares que outrora o foco era reunir-se para ouvir a sã doutrina. Hoje precisa criar muitas coisas para segurar as pessoas dentro dos chamados templos, porque eles não têm a palavra de Deus. E nada segura este povo se não voltar à prática da palavra de Deus. Quando houver a palavra de Deus, a sã doutrina anunciada, pregada e vivida como deve ser, não precisa chamar ninguém. A palavra de Deus atrai, a palavra de Deus segura as pessoas diante da presença de Deus. Elas têm prazer e amor pela palavra de Deus. Quando nós olhamos tantas invencionices que as pessoas copiam do mundo corrupto e mau, trazendo para o lugar onde deveria se abrir a palavra de Deus e anunciar a sã doutrina, isto corta o coração. Isso traz uma tristeza muito grande. Mas chegará um dia em que estes responsáveis que se desviaram da verdade e agora estão acumulando doutores conforme suas próprias concupiscências, eles serão chamados às raias e darão conta diante de Deus por perverter o povo do Senhor e ensiná-los de maneira contrária ao que diz a palavra de Deus. Não podemos nos curvar diante desse espírito mundano que entrou nos arraiais evangélicos e está dominando. A palavra de Deus deve voltar ao lugar que lhe é próprio. Virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Prezemos pela palavra de Deus. É ela que nos mostra a nossa condição. É ela que nos coloca em sintonia com a vontade de Deus. É nesta palavra que tem as promessas que alimentam a nossa vida, na expectativa da glória de Deus e de termos um encontro maravilhoso com Ele para vivermos a eternidade. Porque a essa altura, desviar-se do caminho, deixar-se levar por mentira, por enganos, por vaidades, por atrativos? Não. Nós precisamos tomar um posicionamento. Ou voltaremos à sã doutrina, ou estamos perdidos para sempre. Não tem meio termo. Se abrir mão da palavra de Deus, está abrindo mão da vida eterna. Está abrindo mão da salvação. Está abrindo mão da presença de Deus. E, portanto, sabe qual é a companhia que terá por desprezar a Deus e a sua palavra. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele nos converta antes que seja tarde. E que voltemos o nosso olhar e o nosso coração para a sua palavra. Nos debrucemos diante dela para ler, estudar, comparar e praticar na nossa vida. Viver em função da palavra de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Ele nos ajude. Vamos nos levantar diante de Deus e anunciar que o que é de Deus é a sã doutrina. A doutrina dos homens é somente para
trazer alegria à carne, ao corpo. A dos demônios é para corrompê-lo de uma vez por todas. Tenhamos cuidado. Fiquemos com a sã doutrina, que tem como fundamento a essência de Deus para a nossa vida, conforme revelado na sua palavra. Querendo Deus, amanhã retornaremos